Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo e nós estamos aqui para mais uma edição do Promessa Notícias. Você já sabe, esse é o nosso momento de atualização e informação sobre tudo o que está acontecendo na Promessa no Brasil e no mundo. Você está pronto? Estamos começando mais uma edição. Sejam bem-vindos ao Promessa Notícias. Nós estamos começando mais uma edição. E nesta edição, nós gostaríamos de abri-la com uma homenagem merecida às mães, porque a TV Viva a Promessa lançou uma campanha em vídeo em homenagem ao Dia das Mães. Em uma ação comemorativa à data, a TV Viva a Promessa, através de sua programação e de suas redes sociais, lançou um vídeo emocionante em homenagem ao Dia das Mães. A campanha intitulada Como uma Mãe faz uma analogia direta aos aspectos maternos que refletem ao nosso Deus, como carinhos, cuidados, companhia e ensino, além, é claro, do amor. O vídeo foi compartilhado em massa via redes sociais e muitos foram os depoimentos. Vamos assistir? Deus escolheu exemplificar seu amor como um amor de mãe. Ele nos cuida, protege e nos guia em nossas vidas, assim como uma mãe. Assim como uma mãe é um porto seguro. Nos dias mais difíceis, Deus é o nosso refúgio, nosso consolo e nossa esperança. Assim como uma mãe é um guia, Deus é o nosso mestre, nossa bússola, nos ensinando como andar na vida, como nos relacionar com as pessoas e a viver de acordo com seus ensinamentos. Assim como uma mãe, Deus cuida. Ele está sempre presente em nossas vidas a todo instante. Deus está sempre conosco, nos amando, nos chamando para Ele, e em cada passo do caminho sentimos Ele bem pertinho, ali como uma mãe. Como uma mãe, Deus traz paz. Ele é o descanso que precisamos, nos envolvendo com seu amor e proteção em todas as noites. Como quando uma mãe nos põe para dormir, sabe? Bem aconchegantes. Então, neste Dia das Mães, lembre-se do amor incondicional que Deus tem por você e agradeça por sua presença amorosa em sua vida. Que este Dia das Mães seja uma lembrança que Deus cuida da gente e nos ama como uma mãe. Uma linda homenagem, não é? Quer compartilhá-la? É muito fácil. Acesse o nosso canal aqui no YouTube ou as nossas redes sociais e envie para a sua mãe. Quer se manter por dentro de tudo que estamos compartilhando aqui na TV Viva a Promessa e em nossas redes sociais? Também é muito fácil, olha, participe do nosso grupo no WhatsApp. É só escanear esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou através do primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, ou ainda anote o nosso número e nos chame por lá. DDD 19 99457 7386, esse é o WhatsApp oficial da TV Viva a Promessa. Por lá, você recebe no seu celular esses vídeos assim que saem em nossos grupos oficiais. Você não pode ficar de fora. Faça parte também do nosso grupo no Telegram. Acesse e nos procure lá na ferramenta no TV Viva a Promessa. E nos siga no Instagram, @promessistasbrasil, e no Twitter, @promessistasbr. Mais informações sobre a campanha você encontra em nosso site promessistas.org. Promessa Santo Amaro realiza capacitação para líderes locais sobre comunicação. A Igreja da Promessa de Santo Amaro, em São Paulo, sediou um seminário sobre a comunicação na igreja local, intitulado Comunicadores do Reino e para o Reino.
O evento ocorreu no dia 15 de abril e contou com a participação de diversos ministérios locais. Pela graça do Senhor, eu pude ministrar a palestra e destacar a importância da comunicação na missão da igreja. A comunicação foi definida como uma ferramenta crucial na missão de Deus, sendo Deus considerado o primeiro comunicador que transmitiu sua missão por meio de Jesus Cristo. A igreja, por sua vez, deve proclamar essa mensagem. Com a chegada da pandemia da Covid-19 em 2020, a importância da comunicação na igreja local foi ainda mais evidenciada, sendo o uso da tecnologia um recurso essencial na experiência das comunidades de fé. A Promessa Santo Amaro desafiou os promessistas a dedicarem um tempo especial para pensarem como aplicar melhor a ferramenta de comunicação à realidade local e abordou alguns conceitos errôneos sobre o tema. A comunicação na igreja deve ser realizada de forma excelente, honrando as pessoas e glorificando a Deus. A igreja tem muito a comunicar e deve fazê-lo com clareza para transmitir a mensagem de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que lembra? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E deve ser comunicado com excelência para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem. Mais informações sobre o evento você encontra em nosso site promessistas.org. Agora chegou aquela hora de nós darmos um giro pelo Brasil com o nosso giro de notícias. Chegou a hora de batismos, eventos, evangelização e muita coisa que Deus tem feito através da sua igreja na terra. Vamos lá! Em cerimônia com um casal de surdos, batizados também por um pastor surdo, 9 vidas descem às águas em São Paulo. 9 pessoas se tornaram novos discípulos de Cristo em um batismo realizado na Igreja da Promessa Parque de Edu Chaves, em São Paulo, incluindo um casal de deficientes auditivos que foi ministrado por um pastor surdo. A cerimônia foi conduzida por vários pastores, incluindo um avô que batizou sua neta. Um dos batizados, uma gestante de 5 meses, atribuiu sua gravidez ao milagre, o que tornou o momento ainda mais emocionante. Os novos discípulos expressaram sua gratidão a Jesus e compartilharam a sua felicidade por terem tomado essa decisão. Para o responsável pela igreja, a celebração foi uma grande bênção para a glória de Deus. Todas as fotos e informações importantes do batismo você encontra em nosso site promessistas.org e nas redes sociais da igreja, Promessa PEC. Igreja Adventista da Promessa realiza ação de conscientização em saúde em comunidade no Pará. A Igreja Adventista da Promessa da cidade de Breves, no Pará, levou sua mensagem religiosa a um projeto de conscientização em saúde na comunidade de Itajapuru. Em parceria com membros da área da saúde, a igreja disponibilizou verificação de pressão arterial e glicemia, além de distribuição de remédios e hipoclorito de sódio. Houve também uma palestra que abordou a doença de Chagas e alertou para os cuidados necessários na prevenção da doença, como a higienização adequada do açaí, alimento que pode ser contaminado com as fezes do barbeiro, principal vetor da doença na região. O pastor responsável pelo projeto, Everton Wilker, destacou a importância da ação em uma comunidade com dificuldades de acesso à informação básica de saúde. Mais informações e fotos podem ser encontradas em nosso site promessistas.org. Promessa doa materiais de limpeza e higiene pessoal para a unidade do CRAS. A Igreja da Promessa de Varginha, em Minas Gerais, doou mais de 80 itens de limpeza e higiene pessoal para o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS 5, do bairro Novo Tempo, em lembrança ao Dia da Assistência Social da Promessa. A ação contou com a colaboração de membros e ministérios locais da igreja e teve como objetivo arrecadar alimentos, roupas e valores em espécie para ajudar necessitados dentro e fora da igreja. O CRAS 5 atende cerca de 1.500 famílias e conta com apoio psicológico, realizando a escuta das necessidades das famílias e integrando-as às políticas sociais.
Mais informações podem ser encontradas em nosso site promessistas.org. E agora chegou aquela hora de nós olharmos para uma notícia pelos óculos da Bíblia Sagrada. Esse é o nosso quadro De Olho na Notícia, De Olho na Bíblia. Hoje nós temos um tema muito importante: a análise despretensiosa e equivocada das Escrituras e os perigos disso. Uma Bíblia para a jornalista. Esse foi o tema de uma matéria do nosso site promessistas.org. No relato, uma jornalista de um importante veículo de informação no Brasil causou polêmica nas redes sociais ao se posicionar sobre a PL 2630, conhecida como a PL das fake news, cuja votação foi adiada. Durante a abordagem do assunto, ela alertou que quem defender as informações contidas nas notícias falsas pode ser acusado de racismo, homofobia, assédio ou tratamento misógino caso as reproduza em público. A declaração recebeu críticas de líderes religiosos em todo o país. Em menção ao ocorrido, o pastor Carlos Eduardo da Promessa Xaxim escreveu um artigo intitulado Uma Bíblia para a Jornalista no nosso site. Nós convidamos o pastor e conversamos com ele sobre a fala da jornalista e o conteúdo do seu texto. Confira. Bom, pastor Gustavo, em primeiro lugar, a paz de Cristo a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Bom, o primeiro ponto que eu julgo que nós precisamos considerar é que a Bíblia, ela é sempre atual. A Bíblia, ela é um livro sobrenatural. Embora ela tenha a aparência de livro, ela use as mesmas palavras que a gente encontra em outros livros, a natureza da Bíblia é diferente. A Bíblia, ela é, por si mesma, a própria voz de Deus, né? Alguns teólogos chegam a dizer que as palavras contidas no texto sagrado carregam o hálito de Deus, né? Nesse sentido, a Bíblia é sempre atual, porque uma mensagem entregue há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás, ela continua atual para os dias de hoje. Eu penso que o desafio que cristãos e não cristãos, e ainda as pessoas que têm algum apreço pela Bíblia Sagrada, elas precisam estar sempre cuidando de entender o texto bíblico da perspectiva do seu autor e da perspectiva da sua finalidade. Quando Deus chamou pessoas, inspirou essas pessoas e entregou a elas uma mensagem que hoje compõe a Bíblia, Deus, ele tinha um objetivo para aqueles primeiros leitores. Esse objetivo está sempre carregado de princípios imutáveis que perduram ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, havia uma finalidade. Basta a gente fazer um exame aí, até superficial, da forma como os profetas do Antigo Testamento lidavam com as profecias recebidas e com os próprios textos mais antigos, né? Quem lia, interpretava e aplicava o texto bíblico no passado sempre tinha essa preocupação em manter-se fiel à mensagem recebida e à finalidade da mensagem recebida. Bom, traduzindo para os dias de hoje. Hoje nós temos um fenômeno bastante estranho que não é apenas do ambiente religioso. É um fenômeno, digamos, do campo da hermenêutica, por que não da literatura, né? Hoje, os métodos interpretativos, a maneira como as pessoas fazem suas leituras, nem sempre está preocupada com a intenção do autor do texto, do livro ou da mensagem. A opinião do leitor de um texto vale muito mais do que a intenção do dono do texto, né? Isto está sendo refletido na literatura, no cinema, na poesia. Isso está presente, por incrível que pareça, no poder judiciário, isso está presente no jornalismo e, inclusive, na própria ciência, né? Então, este mundo complexo que nós vivemos, onde há não só diversidade, mas pluralidade de visões, cosmovisões e opiniões,
acaba de alguma maneira interferindo no foco, na interpretação, na maneira como a pessoa cristã e não cristã interpreta ou opina sobre os assuntos da Bíblia. Então, de acordo com a sua pergunta, qual é a importância? Bom, nós os cristãos, pelo menos nós os cristãos, precisamos estar atentos à necessidade inegociável, eu diria, Gustavo, de continuarmos a tradição de ler, interpretar e aplicar a palavra de Deus baseado na intenção original do texto e principalmente no objetivo espiritual de Deus com aquele texto. Assim, seguramente, nós os cristãos estaremos num terreno sólido, mais firme, inclusive não só para entender, mas principalmente para explicar para os não alcançados o que de fato a Bíblia é, o que de fato a Bíblia visa e por que acreditamos como acreditamos naquilo que a Bíblia nos revela. Vamos lá. Eu diria que a primeira parte da sua pergunta, ela levanta uma realidade nunca antes vista, pelo menos no mundo ocidental. Tanto a Bíblia em si como um livro, a mensagem da Bíblia, pessoas que dominam, digamos, de certa forma, a Bíblia, nunca antes houve tanta gente e tanta Bíblia acessível para as pessoas. De uma certa forma, a Bíblia se tornou mais popular do que nunca. Mas isso não é sinal de que a Bíblia está sendo interpretada e vivida do modo correto. Nós também vivemos numa cultura muito seletiva, vivemos num tipo de cultura onde as pessoas escolhem, né, as melhores partes de uma determinada coisa. Por incrível que pareça, nós vivemos numa época onde é possível assistir um filme começando do final, né? A internet, a mídia, os canais de comunicação permitem esse tipo de recurso. E nas questões da religião não é diferente, né? Eu diria que para o século XXI, 2023, o maior perigo de todos é nós irmos para a leitura e a interpretação da palavra de Deus, tomando por base, em primeiro lugar, a nossa impressão, a nossa opinião, a nossa conclusão mais imediata. Ou seja, usarmos estes recursos como as lentes da nossa leitura, quando, na verdade, precisamos ir para o texto sagrado totalmente desarmados de opiniões, de impressões ou intuições, porque é justamente aqui que mora o perigo. Nós não podemos levar de imediato uma impressão do século XXI para um texto sagrado, escrito em outro idioma, numa outra cultura, há 1.500, quase 2.000 anos atrás, né? Então eu diria que esse é um dos perigos. Não é porque há muita Bíblia disponível, há muitas versões de Bíblia disponível, que digamos, o sentido, o conceito está mais acessível. Segundo perigo, faltam bons explicadores e expositores da palavra de Deus. Eu explico. Nós também estamos vivendo um fenômeno estranho. Há muitos pastores disponíveis, há muitos professores de Bíblia disponíveis, há bons livros, boas obras disponíveis, mas há poucas pessoas vivendo e testemunhando de fato o que a Bíblia ensina. As pessoas lerão muito mais rápido e muito mais facilmente aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer em nome de Deus, ao invés de ler um livro de 66 livros, né? As pessoas rapidamente perceberão o que fazemos da nossa fé baseado no nosso comportamento cristão diário, para só depois, então, elas, principalmente os não alcançados, para só depois, então, eles conseguirem, de fato, ter algum contato com o texto em si. Eu diria que um segundo perigo é que nós, cristãos, estamos deixando o zelo, aquele zelo sábio, aquele zelo amoroso, aquele compromisso fiel com o texto. Nós estamos dando prioridade a outras coisas, ao invés de darmos prioridade ao testemunho cristão, né? O Senhor Jesus, ele disse, por exemplo, que o mundo saberia que nós somos seus discípulos
baseado no tipo de amor que a gente demonstra uns aos outros. Lá em Antioquia, os cristãos foram chamados cristãos pela primeira vez porque eram tão parecidos com Jesus Cristo que perderam o seu próprio nome e passaram a ser chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Ou seja, eu vejo que o cristão do século XXI, a igreja do século XXI, ela precisa resgatar a autoridade do seu testemunho. Que não é um testemunho moralista, não é um testemunho apenas religioso, mas acima de tudo, é um testemunho espiritual que faz sentido na vida do dia a dia. E isso nós encontramos nas páginas, na interpretação sadia da Bíblia. Para isso, Gustavo, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que não apenas dominem o texto hebraico, grego, aramaico, as ferramentas de interpretação, mas acima de tudo, que vivam aquilo que eles entendem, que vivam de modo cristão, guiado pelo Espírito Santo, aquilo que nós cremos. E qual é o papel dos cristãos nessa sociedade? Eu diria que nós, parafraseando aqui uma frase de um filme, né? Onde um super-herói ouve o seguinte do parente dele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A igreja não é diferente. A igreja recebeu o grande privilégio de defender, de explicar e de ensinar as verdades da Bíblia Sagrada. Nós cristãos precisamos, na sociedade atual, entender o que está acontecendo com a sociedade, entender a cultura ao nosso redor, entender os perigos e as oportunidades que nos cercam. E a partir disso, começar a traduzir a palavra de Deus para as pessoas de um modo que elas não apenas entendam, mas de um modo em que a palavra de Deus volte a ser interessante e significativa na vida diária das pessoas que nos cercam e que ainda não conhecem o Evangelho. Bom, essa questão ela é uma questão bastante complexa do ponto de vista teológico e do ponto de vista até mesmo cívico, porque nós estamos diante de uma questão teológica e ao mesmo tempo cívica. Eu diria, Gustavo, que nós precisamos entender um outro ponto primeiro, né? O nosso país, o Brasil, baseado na Constituição que temos, ele é uma democracia baseada na natureza do Estado laico. Ou seja, naquilo que o Estado pode, ele tenta permanecer o mais neutro possível nas questões de religião, né? Mas nos últimos anos, o que nós temos assistido, na verdade? Nós não temos assistido, pelo menos no meu ponto de vista, nós temos assistido mais à politização de determinados assuntos religiosos que estão sendo trazidos para dentro de pautas ou discursos de determinadas plataformas políticas, conforme determinadas ideologias políticas, do que realmente a discussão do que é a liberdade religiosa do ponto de vista jurídico, constitucional e como garantia de pessoa humana. No meu sentir, eu penso que nós estamos, na verdade, vivendo uma espécie de confusão de termos. Porque a liberdade religiosa pressupõe acesso livre ao exercício pleno da sua fé. Do ponto de vista legal, neste momento, nós desfrutamos liberdade religiosa, né? Não há nenhuma penalidade, não há nenhuma restrição de direito, não há nenhuma legislação impedindo o direito de culto de nenhuma religião no Brasil. Esse é um ponto. O que ao lado desse ponto está acontecendo é a politização de pautas religiosas por determinadas camadas de ideologias políticas que, de um modo bastante partidário, estão trazendo para plataformas não teológicas assuntos com a aparência de lesão à liberdade religiosa. Então, antes de eu responder a pergunta, eu preciso fazer essa contextualização. Bom, há um risco de perda de liberdade religiosa? Do ponto de vista teológico, sempre há essa possibilidade. Quando nós olhamos a narrativa bíblica, são raros os períodos em que o povo de Deus consegue exercer a sua fé de modo fiel e pleno
com ampla liberdade, sem implicações severas ou sem prejuízos severos, né? Na Idade Moderna, os estados modernos que surgem após a Revolução Francesa, eles nascem com uma espécie de inclinação à concessão do direito de exercício da liberdade religiosa. A liberdade de culto, a liberdade de professar uma crença, a liberdade de dizer o que a minha fé significa, isso é um direito sagrado constitucional. Neste momento, no meu sentir, do ponto de vista cívico, jurídico, nós estamos vivendo a nossa liberdade religiosa. O meu temor como cristão, como cidadão, como alguém que admira as coisas de Deus e que ama a sua pátria, é que nós cristãos precisamos urgentemente aprender a fazer o discernimento dessas duas narrativas. Uma coisa é o discurso da liberdade religiosa, primado na Constituição Federal, que é sagrado para o Estado laico. Outra coisa bastante diferente é a discussão partidária de pautas religiosas e que, dependendo da ideologia que encabeça esse discurso, dá-se então o nome de liberdade religiosa. Bom, o que o PL, esse PL agora, que inclusive acho que não foi aprovado, né, lá no Congresso, parece que acabou sendo arquivado, mas o que a gente nota? A gente nota um esforço da sociedade secular, nós notamos um esforço da sociedade secular para deslocar o padrão de sociedade judaico-cristão para dar lugar a um tipo de sociedade baseada em valores não cristãos. Essa que é a grande verdade, né? Toda a plataforma da sociedade ocidental, ela está enraizada no sistema judaico-cristão, né? Os conceitos de liberdade, fraternidade, igualdade, tudo isso é uma herança cristã. Mas o que nós temos notado? Nós temos notado que o cristianismo cultural ele tem diminuído de tamanho a cada década. Nós temos notado que a missão da igreja não tem conseguido dialogar com a cultura a ponto de construir uma cultura melhor do que a cultura secular. Nós não estamos tendo força cultural o suficiente para termos legisladores onde a matriz desses legisladores seja uma matriz judaico-cristã, né? Então, tudo isso são fatores que vão determinar, em alguma medida, a afetação daquilo que a gente chama de liberdade religiosa. Então, em resumo, o risco ele sempre existe. Ele sempre existe porque a igreja é espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nós que, pela misericórdia de Deus, né, temos a revelação de Deus, sabemos que, à medida que o tempo passa, a tendência é as coisas ficarem mais difíceis para a igreja, né? O próprio Apocalipse nos alerta a respeito da grande tribulação. Então não seria nenhuma grande surpresa amanhã de manhã eu acordar com a notícia de que seja o Estado, seja o Exército, seja quem for a autoridade, caçando o meu direito de fala em público. Isso não seria nenhuma surpresa do ponto de vista teológico, né? Eu sei que não é um ponto de vista tão simples assim de digerir, mas como nós podemos lidar com isso tudo? Primeiro, nós precisamos saber fazer a leitura histórica do momento. Nós precisamos, com a revelação numa mão e com os fatos, os dados diários, fazer a leitura correta dos acontecimentos. Segundo, nós como cidadãos podemos sim ter o nosso ponto de vista partidário, praticar o nosso voto, nos engajar na sociedade, mas nunca nos esquecermos de que o nosso chamado principal é para com a revelação. É para com a revelação. A revelação nos garante de que, à medida que o tempo passa, ficará mais difícil proclamar o Evangelho, viver a fé de modo livre, até porque o anticristo em breve vem. E eu diria que a terceira coisa é que nós precisamos ser criativos. Precisamos ser criativos. Eu acredito que o fenômeno das redes sociais
tem potencializado determinados tipos de debate e tem, ao mesmo tempo, nós os cristãos, tem nos afastado realmente do cerne da questão, que é teológica. Se nós não prestarmos atenção, se nós nos descuidarmos, nós cristãos correremos o risco de estarmos discutindo mais pautas do momento do que discutir revelação com o não crente, né? Vou dizer algo aqui correndo o risco de ser mal interpretado, mas a Igreja de Jesus, ela não necessita de liberdade plena para proclamar o Evangelho. Ela precisa de pessoas fiéis, né? Obviamente que vivemos numa democracia, vivemos num país com direitos e deveres, somos todos cidadãos, contribuímos com nossos impostos, mas não é por causa disso que nós proclamamos o Evangelho. Proclamamos o Evangelho porque temos a missão que Jesus nos deu, portamos o Espírito Santo e temos revelação. Então eu concluo essa minha resposta para você, e aqui nós temos assunto para fazer um livro, se fosse o caso, né? Mas eu digo que o risco, ele sempre existe, mas não é porque ele existe que a palavra de Deus ficará aprisionada. O maior preso da igreja, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, quando ele justamente estava preso, né? Ele disse: eu estou aqui aprisionado, mas a palavra de Deus não está presa, né? Então eu diria que nós, crentes do século XXI, precisamos nos apegar a esses fatores que, com certeza, saberemos trilhar esses caminhos difíceis. E agora nós vamos encerrar a nossa edição de hoje com aquele quadro, uma notícia que você não pode deixar de saber. Esse é o nosso momento Ficou Sabendo? Ficou sabendo que promessistas da Bolívia levaram 21 visitas no mesmo culto para ouvir a palavra de Deus e adorar ao Senhor? Isso mesmo. Você já levou pessoas para conhecer Jesus? Um culto comemorativo aos 91 anos da Igreja da Promessa em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, resultou na ida de 21 pessoas após um trabalho de evangelização conduzido pela igreja. O evento contou com louvores, orações e a mensagem do Evangelho ministrada pelo responsável pelo campo missionário, o pastor Diego Lima. A ação evangelística da igreja é destacada como um exemplo a ser seguido pelos cristãos, à semelhança do apóstolo André, que ao encontrar Jesus, não hesitou em levar o seu irmão Pedro para conhecer o Messias. Os seguidores de Jesus são encorajados a convidar outras pessoas para conhecer Jesus, seja em um culto, pequeno grupo ou em qualquer momento informal. Assim como nós estamos estudando em nosso programa Escola Bíblica Especial, às quartas-feiras, às 8 horas aqui na TV Viva Promessa, ative o modo missão na sua vida, na sua igreja local e evangelize. Uma das formas é justamente você enviar a programação da TV Viva Promessa. E é muito fácil. Deus pode usar os seus dedos. Envie a programação da sua TV para uma pessoa, para o seu amigo, para os seus grupos do WhatsApp e evangelize, porque o Evangelho pode transformar vidas. E nós acreditamos nisso, aqui na TV Viva a Promessa. Então por hoje é isso. A nossa edição de hoje do Promessa Notícias está chegando ao fim. Nós agradecemos você por ter ficado até aqui. Não esqueça que para mais notícias e informações você encontra no nosso site promessistas.org e precisa nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @promessistasbrasil. Todos os links estão aqui na descrição. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!